amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abramos nossas Bíblias em Juízes, capítulo de número 15. Livro de Juízes, capítulo 15. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Enquanto os irmãos vão procurando a passagem, apenas informar aos irmãos que ontem estivemos, juntamente com as federações e a Comissão Executiva do Presbitério, fazendo visita à congregação de Vila Campinas. E desde já peço que você ore, continue a orar por esse trabalho. Um trabalho que nós reabrimos ano passado com a colaboração de cada um dos irmãos. Mas não é algo finalizado, é algo que tem muitos desafios ainda. Enquanto as federações saíam para evangelizar, o pastor Cleberson solicitou uma reunião com a comissão executiva e nós ficamos em reunião. E ele comentou alguns projetos, alguns sonhos que necessitarão do apoio e das nossas orações. Então, peço que você ore por Campinas, ore pelo pastor Cleberson. Em breve nós teremos isso de uma forma mais visual, mais concreta, mas eu quero deixar isso para os irmãos orarem, tá bom? Também estivemos no domingo pela manhã lá na congregação da Vila do V, eu, presbítero Natal, irmã Deise, e foi uma bênção ministrando os atos pastorais lá, também com o nosso irmão presbítero Enilton à frente do trabalho, que Deus também possa estar abençoando a nossa congregação, e que possa estar trazendo frutos, Em breve nós teremos profissões de fé, batismo na congregação da Vila do V, isso é sinal da bênção do Senhor, que tem trazido sobre aquele trabalho. Tá? Então, queria deixar, enquanto os irmãos estão procurando aí Juízes, capítulo 15, deixar esses dois pedidos de oração, esses dois trabalhos que nós estamos investindo, não só tempo de oração, mas investindo também financeiramente, para que você nos apoie em oração, tá bom? Juízes, capítulo 15, eu farei a leitura e peço que a amada igreja acompanhe, diz assim a palavra do nosso Deus. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela a irmã, que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu, e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe trazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhes disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca,
a mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo: deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel no dia dos filisteus 20 anos. Vamos orar, meus irmãos? Se coloque na presença do Senhor nesse instante. Oremos. Soberano Senhor, estamos na Tua presença, Deus, e rogamos, Senhor, a Tua misericórdia sobre a minha vida, ó Deus, como pregador da Tua palavra. Não impute sobre mim, ó Deus, o castigo que mereço pelos meus pecados, mas que eu possa ser um instrumento Teu agora, para expor e aplicar a Tua palavra à Tua igreja. Para com cada um que está aqui, ó Deus, visitante ou aqueles que são membros há muito tempo da nossa igreja, que o Senhor Deus possa falar aos seus corações. Que o Teu Espírito Santo, que cremos, está aqui, possa, ó Deus, continuar a falar conosco, agora de maneira mais plena, de maneira mais poderosa, de maneira mais profunda, por meio da Tua santa palavra. É o que pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos ao nosso redor vários exemplos de como nós gostamos do tema da vingança. O tema da vingança, ele nos atrai, ele chama a nossa atenção e a gente gosta de ver coisas sobre isso. Eu vou citar aqui apenas alguns exemplos, talvez você conheça, talvez não. Em filmes, por exemplo, existe um filme chamado O Conde de Monte Cristo, que é um filme cuja temática é sobre vingança. Uma das cenas, o protagonista está na prisão e ele vê uma frase escrita, talvez por o padre que era seu companheiro de prisão: o Senhor me fará justiça. E todo o enredo do filme é direcionado sobre esse tema, o tema da vingança. Se você nunca assistiu esse filme, talvez o outro exemplo seja mais familiar para você. Mesmo que você não tenha assistido novela ou nunca assistiu novela, em 2012 tinha uma novela chamada Avenida Brasil, que estourou recorde de audiência, cujo tema era a vingança. A protagonista era criança e cresce, muda o seu nome para tentar se vingar da sua madrasta. E aquilo deu grande audiência porque chama a atenção esse tema. Mas talvez nem isso, talvez você não se identifique com essas coisas, mas essa novela é inspirada em uma série americana chamada Revenge, que tem a mesma temática e quase a mesma história copiada. Mas se nem isso você lembra, talvez agora você lembre. Se você gosta de anime ou de mangá, existe um anime chamado Naruto, em que Sasuke Uchiha procura vingar-se do seu irmão Itachi. Você percebe quantos exemplos eu dei em que a temática da vingança está presente? A gente gosta desse tema. A gente se atrai porque a gente tem algum senso de justiça dentro de nós e a gente gosta quando a justiça é feita. E, logicamente, a Escritura não ia estar ausente em relação a esse tema. O capítulo que nós acabamos de ler é um capítulo que trata sobre vingança. E nós começamos a tratar da história de Sansão já no capítulo 13, em que a gente vê um povo muito insensível. O povo de Israel não clamava mais ao Senhor. O povo de Israel já estava tão conformado a uma vida de decadência, de pecado, que aceitou a opressão dos filisteus. Os pais de Sansão foram insensíveis ao anjo do Senhor que lhes revelou que haveria de haver um libertador do povo de Israel. E colocaram o nome do libertador de Israel, um nome pagão. Sansão significa pequeno sol, uma homenagem às divindades cananeias. No capítulo 14, nós começamos a ver as primeiras ações do pequeno sol, as primeiras ações de Sansão.
E algo que chama a nossa atenção é que o Espírito do Senhor o incita, mas a sequência de ações são ações pecaminosas. Sansão era um nazireu, ou seja, era alguém que deveria consagrar-se a Deus. Mas as suas ações são ações que não parecem condizentes com alguém que se consagra a Deus. Ele toca em um corpo morto, uma coisa que nazireu não poderia fazer. Ele, no mínimo, se aproxima demais do vinho, coisa que ele também não poderia fazer. Mas há uma frase que norteia tanto o capítulo 14 quanto esse capítulo que nós acabamos de ler. E tudo isto provinha do Senhor. O que nós observamos é que até mesmo as ações pecaminosas nossas, ou dos heróis, dos personagens do povo de Deus, estão debaixo da soberania de Deus. Deus, ele decreta tudo o que acontece de tal forma que ele não decreta apenas os fins, ele decreta os meios também. De maneira que até as nossas ações pecaminosas estão debaixo da sua vontade. Não anula a nossa responsabilidade enquanto criaturas, mas nos faz compreender que todas as coisas estão debaixo do conselho da sua vontade. Então, até mesmo essas ações pecaminosas de Sansão foram usadas por Deus para que se iniciasse um processo de libertação do povo de Israel. E tudo isto provinha do Senhor. Agora, o capítulo 15 nos mostra mais uma atitude pecaminosa da parte de Sansão. E essa atitude é a vingança. Eu queria então olhar nesse texto, meus irmãos, juntamente com os amados, para nós vermos quais os aspectos que esse texto nos dá acerca da vingança. O primeiro deles, meus irmãos, é que a vingança, ela causa destruição. Volte seus olhos para a primeira parte do capítulo, que é do versículo 1 ao versículo de número 8. Você observa aí na sua Bíblia a expressão a ceifa do trigo. Era um período de colheita, era um período também em que as plantações, a vegetação estava seca, e isso facilitaria um processo de queimada, ou um processo de combustão. Nós vimos que Sansão estava muito irritado no final do capítulo 14, porque ele foi enganado, né, daquele enigma. E tendo matado 30 filisteus, dá o resultado da aposta, que são as 30 roupas festivais, e volta para sua casa. Mas então ele vai exercer o seu direito de esposo. Ele quer se deitar com a sua mulher, que era filisteia. E os filisteus reconheciam que Sansão era o esposo legítimo. Tanto é que o chamam no versículo 6 de genro do Timinita. Só que o sogro havia entregado a esposa de Sansão ao seu melhor amigo. Bom, ele achava que Sansão não queria mais saber do casamento, de tão irritado que ele estava. E para não sofrer uma vergonha tão grande, entrega a noiva para casar. Isso revela a retaliação e começa a aparecer no capítulo a figura do fogo. A vingança aqui é retratada como um fogo. E esse fogo, ele destrói a semente dos filisteus, que é o trigo. Tendo feito algo bem inusitado, que para nós chama a nossa atenção, Sansão queima toda a plantação, toda a colheita dos filisteus, o que era algo catastrófico. Talvez para a gente que não vive numa economia agrícola, talvez seja difícil da gente pensar isso. Mas tente imaginar em um cenário em que nós somos atacados e anula-se todo o sistema bancário. A gente não consegue mais sacar nosso dinheiro, a gente não consegue mais fazer Pix, a gente não consegue mais usar cartão. Pense na loucura que seria isso. Foi o que Sansão fez com os filisteus. Ele destruiu a fonte total dos recursos daquele povo. Ele destruiu a semente do povo, em uma atitude de vingança. Em resposta a isso, os filisteus também queimarão a semente de Sansão. Ora, se Sansão queima a semente dos filisteus, os filisteus queimam a semente de Sansão. E como é que eles queimam a semente, a descendência de Sansão? Queimando a sua esposa, queimando aquela que poderia lhe dar filhos. E preste atenção no final da história de Sansão, que eu sei que você já sabe, a gente não precisa dar spoiler, que Sansão morre só. Não há menção à descendência em Sansão. A vingança causa destruição. E a figura do fogo é usada aqui para demonstrar como essa destruição acontece. Havendo a sua descendência, a sua semente queimada, Sansão se vinga novamente.
E ele faz então uma carnificina, como diz aqui no versículo de número 8. E então ele desce e foge. Mas até aqui, meus irmãos, nós podemos pensar sobre algumas verdades que esse texto nos apresenta. A primeira delas é que, apesar de uma ação pecaminosa, Deus se manifesta aqui. O Deus de Israel é maior do que o Deus Dagom. Dagom era o Deus filisteus. Dagom era o Deus do trigo. Era o Deus do trigo. Quando Sansão faz isso, a ceifa de trigo, Deus se manifesta como maior do que o Deus do trigo. O Deus do trigo não tem poder nem sobre o próprio trigo. O Deus de Israel é muito maior. Então, apesar de ser um episódio que a Bíblia não está nos incentivando a fazer, mas é um episódio em que, mesmo assim, Deus ele se faz manifesto. O Deus de Israel é maior do que o Deus do trigo. Além disso, meus irmãos, isso nos ajuda a enxergar que a vingança, ela tenta nos fazer aquilo que é certo aos nossos próprios olhos. A vingança é pecado. Ao invés de nós querermos o senso de Deus, a justiça de Deus e a vontade de Deus, quando somos tomados pela vingança, nós queremos a nossa justiça, o nosso desejo, a nossa vontade satisfeita. Veja que para Sansão, ele era inocente. Veja o versículo 3. Desta feita sou inocente para com os filisteus. Olha, agora vocês não vão me culpar de nada. Eu vou acabar com vocês e eu sou inocente, porque eu vou apenas dar o troco. Eu vou apenas pagar mal com mal. Veja que Sansão, ele cai e é a própria representação do povo de Israel, de fazer aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Mas, mais uma vez, é importante nós lembrarmos disso. Não importa o que é certo aos meus ou aos seus olhos. O que importa é aquilo que é bom aos olhos do Senhor. E se a gente não ter cuidado, a vingança nos tomará e nos cegará para aquilo que é certo aos olhos do Senhor. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar, meus irmãos, nessa noite é esse. A vingança causa destruição. Em segundo lugar, a vingança causa solidão. Agora eu peço que você volte seus olhos a partir do versículo 9, a segunda parte desse texto. Nós vemos, meus irmãos, aqui no versículo 9, os filisteus indo em direção a Israel. Causou uma guerra se iniciou, e os filisteus então não vão apenas atrás de Sansão, mas entendendo que o povo de Israel, irá defendê-lo, eles se armam para uma grande batalha. E então eles vão atrás de Sansão e se acampam contra o território de Judá. Mais uma vez, Judá se faz presente, é destacado, por causa, nós sabemos, do propósito desse livro, que é destacar a tribo de Judá e mostrar por que deveria ser Davi e não Saul. E a tribo de Judá, então, é destacada aqui pela região onde Sansão estava fugindo. O que nós notamos aqui, meus irmãos, é algo que não deveria acontecer. Judá está muito mais preocupada em manter a paz do que defender o seu irmão, do que defender o seu compatriota. A decadência do povo de Israel é tão grande que eles não se preocupam mais em ajudar uns aos outros. Cada um está preocupado com aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Eles convencem, então, Sansão a se entregar. Tudo isso em troca da paz. Tudo isso em troca da manutenção do status quo, da estabilidade daquele momento. O povo de Judá não olhava mais em sentido de libertação. Eles queriam apenas não ter problema nenhum com os filisteus. É então, meus irmãos, que nós vemos o pequeno sol derretendo as cordas no versículo 14. Se o fogo aparece na primeira parte do texto, veja agora no versículo 14, que é o momento em que os filisteus estão festejando. Eles chegam a Leí, né, cujo significado é queixada, né? Os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram, ou, quem tem Bíblia de Genebra tem essa opção de tradução literal, as amarraduras se derreteram. O pequeno sol derreteu as amarraduras.
O pequeno sol queimou as amarraduras. Então a figura do calor, a figura do fogo, ela mais uma vez aparece aqui, demonstrando esse caráter de vingança e ao mesmo tempo de libertação de Deus. Porque o Espírito do Senhor se apossou de Sansão a ponto dele ter essa capacidade. Então, tendo se libertado, o que Sansão faz é pegar uma queixada de jumento e com ela matar uma quantidade significativa, 1000 homens. Em vários momentos, os juízes eles vão lembrando uns aos outros. Aqui, Sansão lembra um outro juiz que nós falamos lá no capítulo 3, versículo 31, sobre quando nós falamos sobre os insignificantes. O capítulo 3, versículo 31 de Juízes fala de um juiz chamado Sangar, que eu vou ler rapidinho, é um versículo só, vou ler para os irmãos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois. E também ele libertou a Israel. A quantidade muito parecida, o instrumento muito parecido, parece fazer um diálogo muito forte entre esses dois juízes. Em ambos, o Espírito do Senhor estava atuando, mas chama a nossa atenção que, apesar dessa grande vitória, Sansão estava só. Isso porque a vingança, ela dá solidão. Com um povo insensível e que só se preocupava consigo, Sansão também é considerado um péssimo líder. Em nenhum momento ele consegue ajuntar um exército para si. Ele é o último dos juízes relatados nesse livro. Todos os outros, eles tinham de alguma maneira levantado um exército. Eles traziam a libertação a Israel e conseguiam de alguma forma juntar o povo de Israel para a guerra, para a libertação, lutando em nome do Senhor. Mas Sansão não consegue fazer isso. Ele e o seu companheiro Sangar, que tem até a pronúncia dos nomes bem parecida. Então nós vemos aqui, irmãos, que o quanto a vingança ela causa solidão. Isso nos ajuda a pensar, meus irmãos, que uma vida de pecado ela provoca indiferença para com a comunhão. Quanto mais nós estamos envolvidos no pecado, mais nós estamos indiferentes em relação à igreja. Quanto mais indiferentes nós estamos em relação à igreja, mais distantes nós estamos do reino de Deus. O pecado ele é algo muito sutil no nosso coração. Nós não paramos de ir à igreja do dia para a noite. Nós não caímos em pecado do dia para a noite. Tudo é um processo. Assim como a minha santificação, ela é um processo pelo qual eu, dia a dia, vou lutando, vou batalhando e vou me aproximando de Deus, o meu processo de queda também é. É processual. E um dos efeitos que uma vida de pecado causa em nós é a indiferença para com o reino de Deus. E é por isso que nós brigamos. E é por isso que nós nos dividimos. E é por isso que muitas vezes nós estamos mais preocupados com os nossos interesses do que com os interesses do reino. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ser vigilantes e procurarmos fazer aquilo que o presbítero Manuel leu no início da sua liturgia, que é de nutrir o fruto do Espírito no nosso coração, do que é crucificar a nossa carne em Cristo Jesus e procurarmos nos enchermos das coisas do Espírito, andar no Espírito. Porque é muito fácil nós iniciarmos um processo que sutilmente nos levará à indiferença, nos levará à solidão, nos levará a uma vida de pecado. Por isso, meus irmãos, há algo que é fundamental aqui. No reino de Deus, não se deve viver só. A gente não deve viver só no reino de Deus. Os cenários em que nós vemos nas Escrituras de homens sozinhos são cenários de tristeza. Elias ficou só e se sentiu só. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, se sentiu só. E ele clama por isso, e você percebe nas páginas da segunda carta a sua angústia. E ele pede que Timóteo venha depressa, porque muitos o abandonaram. O reino de Deus não é lugar para você viver só. Eu sei, e eu não quero aqui iludir ninguém, de que a vida em comunhão como igreja seja fácil. Nós somos ainda inclinados ao pecado, nós vamos ter problemas, nós vamos ter atritos, mas não há nada melhor do que vivermos diante do povo remido do Senhor. Se aqui há pessoas cristãs, crentes no Senhor Jesus,
lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, nós podemos ter a certeza de que estamos vivendo no meio de pessoas imperfeitas, mas que estão sendo aperfeiçoadas pela graça de Deus. Portanto, não vivamos só. Nós não podemos viver a nossa vida cristã sozinhos. Nós não podemos pensar que conseguiremos, praticando o Evangelho na nossa casa, assistindo uma transmissão online de qual igreja for, igreja continua sendo essencial. E não só a igreja no sentido de praticar um ato religioso, mas é um sentido da gente se envolver, da gente se conhecer e da gente batalhar junto pela fé evangélica. No reino de Deus nós não podemos viver só, mas se nós formos tomados pela vingança, isso causará em nós destruição e causará em nós solidão. Irmãos, até aqui nós poderíamos pensar na figura do fogo, mas eu gostaria então de terminar essa mensagem com um terceiro aspecto que esse texto nos mostra, que é a última parte do capítulo, a partir do versículo 18. Mesmo em meio à vingança, Deus continua demonstrando a sua graça. Sansão havia dado uma grande vitória, chamou o lugar de Ramat-Leí, ou a colina da queixada, mas Sansão sentiu uma grande sede e ele clamou ao Senhor. Da mesma forma que o seu episódio da queixada lembra muito Sangar, agora Sansão lembra muito Jefité. Jefité é aquele que falou com o Senhor, que teve um contato com o Senhor, que clamou ao Senhor e que fez um voto a ele. Sansão fala com o Senhor e ele parece reconhecer que a salvação, o que aconteceu com ele, é obra do Senhor e que ele é servo do Senhor. Mas ele faz algo muito parecido com o povo de Israel. Como já falei várias vezes aqui aos irmãos, Sansão é a própria personificação do povo de Israel. Ele faz aquilo que é certo aos seus próprios olhos, ele se consagra a Deus, mas faz coisas totalmente incoerentes com a sua consagração, e agora ele clama igualzinho o povo de Israel clamava no deserto. Senhor, você vai deixar a gente morrer aqui nesse deserto? A gente vai morrer de sede. Aperreava o coitado do Moisés e do Arão. A gente vai morrer de sede aqui. E aí Moisés e Arão clamavam ao Senhor, Deus dava as fontes de água, como Manaim, um episódio de Manaim. E aqui, Sansão faz algo muito parecido com o povo de Israel, e ele clama ao Senhor de maneira reclamosa, maneira murmurante. É então que o elemento muda. Até aqui nós vimos o elemento do fogo aparecendo, mas é então que nós vemos o elemento da água, demonstrando a provisão do Senhor, demonstrando a graça do Senhor aqui nessa passagem. O Senhor, diz o versículo 19, fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água, de forma que Sansão também o nome a esse lugar, chamando aquele lugar de En-Acoré, ou a fonte daquele que clama. Ele clamou e o Senhor atendeu. Isso, irmãos, nos ajuda a perceber que o mandado de Sansão é um mandado caracterizado por essas coisas. Alguém que faz ações pecaminosas, mas que Deus ainda manifesta a sua graça. Alguém que é consagrado ao Senhor, mas que faz coisas que não são bem condizentes com o seu ministério, com a sua condição, com a sua postura. E isso redunda no seu período como juiz do povo de Israel. O versículo 20 diz que Sansão julgou a Israel 20 anos, o que indica algo não completo. Em geral, o número 40 na Bíblia revela completude. Foram 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto. Foram 40 anos, 40 dias, 40 noites. 20, que é a metade, revela que algo não foi completo. Sansão foi líder, ele foi um libertador de Israel, mas ele não viveu isso de forma completa. Observe também que o versículo 20 mostra para nós que isso aconteceu nos dias dos filisteus. Embora Sansão governasse, embora Sansão liderasse, a opressão dos filisteus continuava. Não houve uma paz completa, não houve uma libertação completa. E isso é uma ponte que nos leva àquilo que acontecerá no próximo capítulo, no capítulo de número 16. Mas até aqui, meus irmãos, eu gostaria de focar aqui e de lembrar aqui, então, alguns aspectos que nós vimos aqui sobre a vingança. A vingança causa destruição, a vingança causa solidão, mas mesmo assim, mesmo diante de uma atitude pecaminosa como a vingança, Deus ainda demonstra a sua graça.
Irmãos, nós olhamos nessa passagem, mas como essa história, ela pode falar comigo e com você hoje? Perceba que algo acontece aqui. Sansão é amarrado, é entregue por aqueles que eram seus. O libertador, aquele que veio como representante da salvação do povo de Deus, é entregue pelo seu próprio povo. Você lembra do início do Evangelho de João? Que veio para o que era seu e os seus não receberam. Deus enviou o seu filho. Enviou o seu filho ao seu povo. Mas o seu próprio povo, aqueles que eram seus parentes, filhos do mesmo pacto, da mesma aliança, entregaram o Filho de Deus. Tudo para manter a paz, tudo para manter o status. As autoridades judaicas tinham medo de Jesus, pensando o que ele ia provocar, pensando que ele poderia destruir aquilo que eles tanto demoraram para construir com o Império Romano. E por isso viam em Jesus uma figura subversiva. Eles tinham que calar Jesus. E então nós vemos aqueles que deveriam adorar a Jesus, entregando para ser morto no madeiro. Você percebe como essa relação se faz e como Sansão é retratado aqui como um tipo de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós devemos pensar naquele que morreu em nosso lugar. Então, meus irmãos, lembremos da parte final do primeiro texto que nós lemos aqui. O presbítero Manuel leu Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. E na parte final desse texto nos diz: não vingueis uns aos outros. Lembre-se do que o Senhor falou: a mim pertence a vingança. Todo o nosso sentimento de autojustiça nós podemos colocar em Deus, porque Deus firmou a plena justiça por meio do seu Filho Jesus. É em Jesus Cristo que nós podemos colocar as nossas dores. Quando nós somos magoados, quando nós somos ofendidos, é em Deus que nós podemos depositar a nossa confiança, sabendo que Ele nos faz e nos fará justiça em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esse texto não é uma iniciativa para você se vingar, mas uma forma de você agir, de ver como Deus pode agir, apesar do nosso pecado. Quando nós olhamos para Jesus, nós colocamos a vingança no seu devido lugar, que é no Senhor. A nossa vingança, meus irmãos, ela é pecaminosa e causa destruição como fogo. Mas a graça de Deus, a vontade do soberano do Senhor, ela refrigera a alma. Nós cantamos um cântico aqui que nos fala a respeito disso. Que o Senhor é como um rio e que nós queremos beber desse rio. Esse rio sacia a nossa sede, esse rio lava o nosso interior. E é por meio da graça do Senhor que nós podemos nos manter unidos mesmo sendo diferentes. Há um outro detalhe, irmãos, aqui que eu quero que os irmãos possam meditar à luz desse texto. Que nós não podemos confundir dons espirituais com frutos do Espírito. Nós percebemos em Sansão alguém que claramente tem o Espírito Santo em si. Nós vemos aqui no texto, o Espírito do Senhor se apossou dele, para ele ter essa força extraordinária. Mas isso não significa que ele seja uma pessoa que dê frutos, que faça as coisas conforme o propósito de Deus. E temos um exemplo disso, no Novo Testamento também. Você já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios? A igreja de Corinto, ela é descrita pelo apóstolo Paulo como uma igreja rica em dons. Havia manifestação de profecia, havia manifestação de dons de línguas, havia várias interpretações, várias manifestações de dons do Espírito Santo. Mesmo assim, era uma igreja briguenta, que se dividia, capítulos 1 a 4, era uma igreja imoral. Tem um problema de imoralidade lá, capítulo número 5. Havia um problema de visão de mundo acerca do casamento, capítulos 6 e 7. Havia um problema em relação a como se comportaram no mundo, o problema das ofertas, capítulo 8 e 9 e 10. Havia um problema teológico em relação à doutrina da ressurreição, capítulo 15. Mas como assim? É uma igreja em que os dons se manifestavam.
mas uma igreja que faltava o fruto do Espírito. Uma igreja que não tinha tanto amor, que não tinha tanta longanimidade, que não tinha benignidade, que não tinha domínio próprio, que não tinha mansidão. Faltava isso a essa igreja. Uma igreja que não tinha um olhar para os aflitos, como tinha a igreja de Filipos, por exemplo, por isso que Paulo fala no capítulo 16 acerca das ofertas. Então, meus irmãos, nós não podemos pensar que o fato de uma igreja ser muito espiritual ou que tenha manifestações de dons espirituais seja uma igreja piedosa. O nosso propósito, a nossa tarefa é desenvolver os frutos do Espírito. Dom é algo que Deus dá de maneira soberana e de maneira graciosa. Busquemos os dons, mas busquemos de maneira piedosa e não confundamos fruto do Espírito com dons do Espírito. Sansão é a prova viva disso. Era alguém que tinha o Espírito do Senhor, mas que não fazia muitas atitudes santas ou condizentes com alguém consagrado ao Senhor. Lembre-se, meus irmãos, que o fruto do Espírito, como nós lemos, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que nós possamos então, meus irmãos, crucificar a nossa carne em Cristo Jesus, crucificar o nosso desejo de vingança em Cristo Jesus e que possamos ser refrigerados pela sua graça maravilhosa. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu quero pedir que você se coloque de pé, que nós possamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para declarar que a Ti pertence a vingança e não a nós. O nosso senso de justiça o Senhor nos deu porque fomos criados à Tua imagem e semelhança. Mas o nosso senso de justiça, ele é contaminado pelo pecado e o nosso desejo de vingança também. Percebemos então, ó Deus, como a vingança é ruim, como ela causa destruição, como ela causa solidão. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, te louvamos, porque apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, o Senhor continua perseverando em nós. O Senhor continua agindo por meio de nós. O Senhor continua enviando o Teu Espírito Santo para nos salvar e nos libertar. E, ó Deus, na certeza de que o Senhor é o pleno detentor da vingança, nós sabíamos, ó Deus, que o Senhor poderia simplesmente nos destruir, simplesmente nos deixar à mercê dos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, na plenitude dos tempos, enviou o Teu Filho. E enviando o Teu Filho, Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqueles que deveriam contemplar, se maravilhar com a vinda do Messias, o entregaram na cruz para ser crucificado. Mas te louvamos, ó Deus, pela morte do Teu Filho Jesus, que é por meio dela que nós temos vida. Por meio dela temos a esperança viva da ressurreição, onde não haverá mais espaço para a vingança. Onde o Senhor, no último dia, dará a cada um aquilo que é devido conforme as obras de cada um. O dia em que o Senhor trará julgamento, mas trará também restauração de todas as coisas. Diante disso, Senhor, nos faz, ó Deus, colocar no Teu trono todo o nosso desejo rancoroso, todo o nosso desejo vingativo, todas as nossas mágoas no Teu altar de graça e nos cura, ó Pai, nos trata a respeito disso. Nos lembre, Senhor, que a Ti pertence a vingança e não a nós. E que possamos, ó Pai, andar em novidade de vida, desenvolvendo o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Que o amor, ó Deus, que é o dom supremo, possa fazer parte da nossa caminhada. E que o Senhor, ó Deus, continue operando, distribuindo os Teus dons espirituais à medida em que o Senhor quiser, porque Tu és o soberano Senhor e nós somos apenas os Teus servos. É por isso, ó Deus, que a Ti nós oramos, no nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a Igreja Presbiteriana do Bairro Aviário e também sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.
Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar um instante, por gentileza.